Esse é o quinto e penúltimo capítulo da nossa série. E desde o primeiro dia, nós estamos usando a cabana como uma metáfora ou um símbolo para ensinar uma série de coisas, para aprendermos uma série de coisas sobre o relacionamento com Deus. E a gente falou na semana passada sobre o pecado, que o pecado tem duas principais consequências sobre a nossa vida. Então, a primeira é a culpa. O pecado gera muita culpa. E a segunda coisa que o pecado gera em nós é o sofrimento, as feridas. Então, o que a gente tenta fazer, o que a gente está tentando fazer com essa série, com as nossas vidas, quando a gente fala em relacionamento crescente com Jesus Cristo, o que nós precisamos fazer das nossas vidas é nos livrarmos dos nossos pecados. Porque é impossível você ser feliz com culpa, carregando sofrimentos, amargura. É impossível. Então, faz parte da felicidade você se livrar completamente do seu pecado. E é isso que nós temos buscado. Então, na semana passada, nós gastamos a mensagem toda para falar da culpa. Quando eu peco, quando você peca contra alguém, ou quando você pecou no passado, de forma que prejudicou demais uma outra pessoa, esse é o nosso pecado. O nosso pecado gera em nós uma culpa muito grande que nos acompanha, como uma uma mochila que você prende nas costas, pesada, que volta e meia você fica esgotado de carregar aquele peso, o peso da culpa. E nós aprendemos, na semana passada, se você não esteve aqui, as nossas mensagens estão no canal da Capela no YouTube, que deve ter aí no seu boletim. Nós falamos na semana passada de como nos livrarmos da culpa. E, em resumo, o que nós falamos é que um arrependimento sincero, um quebrantamento diante de Deus, é o que nos livra da culpa. Nós citamos o rei Davi. O rei Davi, ele disse textualmente o seguinte: enquanto eu escondi o meu pecado, eu queimava por dentro, eu gemia, eu urrava de dor, enquanto eu encobria o meu pecado. Mas quando eu, diante de Deus, me arrependi, coloquei o meu pecado, a culpa do meu pecado foi embora. Isso está lá no Salmo 32, de uma outra forma, mas é exatamente isso que Davi quer dizer. Então, hoje, nós já falamos da culpa semana passada, hoje nós vamos falar do sofrimento gerado pelo pecado. E principalmente o sofrimento gerado pelo pecado de outrem, de um outro alguém. Alguém que peca contra nós, essas feridas que às vezes a gente carrega por uma vida toda, às vezes nos leva à depressão, a doenças e até à morte, muitas vezes. E esse é exatamente o tema desse filme, por isso que hoje eu fiz questão de como no primeiro dia, passar o trailer do filme, porque esse é exatamente o ponto desse filme que eu espero que, a essa altura da série, todos já tenham assistido o filme. E o ponto é exatamente isso. É a história de uma família, como você viu no trailer, e é a história de uma família feliz, tranquila, religiosa, eles frequentavam a igreja, esposa, marido, 2 filhos adolescentes, uma garotinha de 6 anos, a Missy. Estava tudo certo, tudo certo. Aí o pai levou os 3 filhos para um acampamento, tudo certo também, muita felicidade, muita alegria, brincando no rio, brincando de bola, brincando de tudo, está tudo certo. Até que a garotinha é sequestrada. Numa distração do pai, o pai foi atender um chamado, acho que da filha, e aí a garotinha desaparece, simplesmente desaparece. E fica aquela agonia do desespero para tentar encontrar a filhinha. Uma vez, aqui na capela, a minha filha, que hoje está com 17 anos, ela tinha 3 ou 4 aninhos, era bem pequenininha, e a gente estava aqui numa reunião do pessoal do Que Demais. A gente não tinha aquela parte do fundo ainda, o Que Demais era aqui, a gente tinha uma cortina aqui, o palco era aqui mesmo. Enfim, estava tendo uma reunião do Que Demais, e aí tinha algumas crianças que vieram com os pais, e a Luísa estava por aí, brincando também, brincando lá em cima e tal, tudo tranquilo. Até que
A Kelly veio falar comigo, amor, eu não estou vendo a Luísa. Eu falei, não está lá em cima? Vamos lá em cima. Chegamos lá em cima, não estava. Será que ela não está lá no Fusion, no outro ambiente ali? Não estava. Deve estar no banheiro. Não estava. E aí a gente olha e não estava, e eu estava bem ali naquele canto, eu olhei em direção à porta lateral, a porta estava aberta. A hora que eu vi a porta aberta, eu falei, amor, a Luísa saiu. Aí eu fui voando não, né, um jeito de falar. Só meu filho que acha que eu sou o Batman, sei lá. Batman não voa, né, Enfim, saí correndo, muito rápido ali para o lado de fora, dei uma volta nesse quarteirão, eu acho que nem o Usain Bolt me pegava. Voando assim, dei uma volta nesse quarteirão e nada da Luísa. Aí eu voltei, cheguei para a Kelly e falei, amor, não achei. Nessa hora minha perna amoleceu, assim, parece que eu ia cair. Eu ia cair, e era uma coisa que estava acontecendo mesmo. Aí o pessoal que estava reunido aqui, tinha uma rodinha aqui no palco, o pessoal tudo no chão. O que foi? A Kelly, a Luísa sumiu. Aí eu falei, não, a Luísa está aqui, ela estava sentadinha aqui, atrás de alguém, na roda que o pessoal estava aqui, porque só tinha adulto aqui. Mas ela estava do ladinho de alguém, aí, ufa, né? Aquele conforto. E, não aconteceu nada, mas eu senti, por alguns segundos, a sensação de você ter um filho desaparecido. Então, por mais que o filme seja uma ficção, mas a gente consegue entender o drama de um pai que o filho simplesmente desapareceu. Só que o Mackenzie, o Mac, o personagem do filme, ele não teve a mesma sorte que eu tive, da Luísa estar aqui, a filhinha dele realmente desapareceu, e aí noites procurando, polícia, helicópteros, como vocês viram ali no trailer, até que a polícia achou indícios numa cabana de que a garotinha tinha sido abusada e morta, porque acharam o vestidinho dela lá, com sangue, alguma coisa assim. A reação do pai, desespero total, eu entendo perfeitamente, qualquer um de nós que é pai ou mãe consegue entender. Ele chega nessa cabana, tem a cena no trailer que vocês acabaram de ver, ele urra, ele grita, ele joga as coisas, ele está completamente desesperado. E, numa atitude também compreensível, ele se revolta contra Deus. Se Deus é bom, como que Ele permite que aconteça uma coisa dessa com uma criança inocente, de 6 aninhos de idade? E ele fica completamente revoltado. A partir daí, desse momento, eles voltam para casa para recomeçar a vida. Esse pai nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa triste, depressiva, não queria mais conversa com ninguém, não era mais aquele homem alegre, brincalhão. Ele vestiu um personagem para se defender daquela dor. Terrível, terrível, terrível. Nenhum questionamento em relação à dor que esse homem sentiu. Mas ele precisou colocar uma capa de um homem fechado, emburrado, mal-humorado, porque ele não queria mais sorrir, ele não tinha mais vontade de sorrir, a vida tinha mudado completamente o sentido. Isso acontece, às vezes, né? Você está caminhando pela vida e, de um minuto para o outro, muda tudo. É do céu ao inferno em questão de minutos. Isso, a gente trazendo para os nossos dias, um acidente de carro, muda toda a realidade de uma família. Uma doença terminal, um relacionamento que termina. Está tudo certo em casa, está tudo certo em família, está tudo bacana, até que o pai chega para os filhos e para a mãe e fala, olha, eu estou indo porque eu preciso ser feliz, ou a mãe. E tudo muda em questão de segundos. Alguém quebra financeiramente, a perspectiva das coisas pode mudar de uma hora para outra. Então, esse é o tema do filme, e é o tema do que a gente está querendo dizer. Isso é vida real, isso acontece conosco todos os dias.
Todos os dias. Alguém está passando por alguma situação que muda tudo. Mas, às vezes, esses sofrimentos são causados por pessoas. Então, às vezes, o acidente que aconteceu foi causado por uma pessoa dirigindo embriagada. Aí é muito revoltante, é muito revoltante. E conheço famílias que já passaram por isso. Você quer ver a outra pessoa morta, você quer aquela ou prisão perpétua, você quer que aquela pessoa nunca mais tenha o direito de dirigir um carro. É fácil para a gente entender esses sentimentos, né? Às vezes a gente ignora um pouco porque está distante, mas volta e meia as coisas se aproximam, um amigo, um parente, e a vida é cheia dessas surpresas. E aí, como que a gente responde a essas coisas? E como você responde aos pecados cometidos contra você lá na infância? Algumas pessoas passaram por abusos emocionais dentro da própria casa, às vezes abusos físicos dentro da própria casa. Alguns foram abandonados ao nascer, abandonados na maternidade, depois foram para orfanatos, e os que tiveram mais sorte foram adotados. Como você vai lidar com isso quando alguém cometeu um pecado contra você, e principalmente quando alguém próximo, um pai, uma mãe, um tio, um avô, como que você lida com uma situação dessa? É muito duro, é muito difícil. Então, por causa disso, a gente cria essas camadas. Por causa disso, você quer se defender do que foi feito contra você. Você tem vergonha, você tem medo. Você não quer conversar sobre isso. Estava tudo bem lá em casa, mas daqui a pouco não estava tudo bem, meu pai foi embora, eu fiquei sozinho. Ou estava tudo bem, alguém matou alguém, assassinou. Estava tudo bem, mas daqui a pouco não estava tudo bem. Como lidar com isso quando alguém intencionalmente ou por distúrbio causa um mal contra nós, contra as crianças? Como que a gente lida com isso? A questão é, quando essas coisas acontecem, muitos de nós perdem a identidade. Não é assim que os psicólogos tratam? Você fica sem identidade. E é exatamente isso que a gente está falando desde o primeiro dia. Você coloca uma máscara para sobreviver ao que foi feito contra você. Você coloca uma máscara. Você perde a sua identidade. Já não é mais você. É uma outra pessoa. É um zumbi. E aí o pecado produz coisas em nós. O pecado produz pessoas amarguradas. Sabe aquela pessoa que quando chega, parece que carrega uma nuvem junto com ela, assim, parece que tudo fica estranho, uma pessoa amargurada, aquele coração pesado, aquele clima pesado. O pecado produz pessoas iradas, raivosas, que qualquer coisa explodem, e já sai querendo esmurrar, quebrar, jogar, pular, gritar, ganhar na voz mais alta, no grito. O pecado produz isso. O pecado produz pessoas hipersensíveis. Esses pecados cometidos contra nós, pessoas hipersensíveis, que qualquer coisa, a pessoa desmonta, ela não tem estrutura, ela é frágil. É produto do pecado cometido contra nós. Outro extremo, o pecado produz pessoas julgadoras, pessoas caluniadoras. Sabe por quê? Porque você está sofrendo, você tem uma ferida aberta, e aí para você se sentir melhor, você quer colocar o dedo na ferida do outro. Você acha que provocando sofrimento no outro, você vai se aliviar do seu próprio sofrimento.
E a gente sabe que é uma bobagem, é uma inverdade. Causa alguns segundos de alegria, mas não resolve o problema da sua dor. Você está fazendo isso porque você tem dentro de você, carrega escondido, sobre trajes e trejeitos, pecados que foram cometidos, e você se veste dessa nova cara, dessa máscara, para evitar que eles sejam vistos, que suas feridas sejam expostas. Então, às vezes, você quer colocar o dedo na ferida do outro. O pecado produz pessoas ressentidas. E essa palavra é muito interessante. O que é um ressentimento? É sentir de novo. Ressentir. Então, qualquer coisinha faz a pessoa sentir tudo de novo, aquela dor que foi feita lá atrás, no passado. Qualquer coisinha que acontece, semelhante ou nem tão semelhante, faz a pessoa sentir de novo toda aquela dor. E aí, às vezes, se deprime, às vezes fica sem poder de reação diante da vida. Isso tudo é provocado pelo pecado. Mas ninguém quer ser conhecido por, eu sou uma pessoa amargurada? Não. Sou uma pessoa hipersensível? Não. Sou uma pessoa irada? Não. Ninguém quer ser conhecido por essas características. Por isso que a gente se esconde. Por isso que a gente finge. Por isso que a gente disfarça. Por isso que a gente começa a interpretar. Nós precisamos nos livrar o quanto antes dessas máscaras que a gente coloca. O quanto antes nós precisamos livrar. Voltando ao filme, quando o Mackenzie descobre toda a verdade, ele se revolta contra Deus e a culpa é de Deus porque não protegeu e etc. Mas 3 anos e meio se passam depois do ocorrido e por uma situação que você viu no filme ou ainda vai ver, não tem problema, ele volta àquele lugar. Mas dessa vez, ele volta àquela cabana para ter um encontro com Deus. E ele tem um encontro com Deus. O filme faz isso de uma forma alegórica, curiosa, interessante. Mas ele tem um encontro com Deus. E diante de Deus, ele coloca para fora toda a sua revolta, toda a sua ira contra o próprio Deus. Como assim você faz isso? Como assim você permitiu? Como assim? E nada parece que o alivia. Não existem palavras para aliviar. E aí ele questiona, Deus questiona. Como qualquer um de nós que foi vítima de alguma tragédia, alguma coisa muito grande, já fez, ou quem sabe um dia ainda vai fazer. Mas aí ele conhece o amor de Deus, e quem ainda não assistiu o filme não pode perder esse filme, porque aí ele conhece o amor de Deus, ele se descobre, ele descobre a si mesmo ali diante de Deus, ele tem um encontro real com Deus, ele percebe que ele foi amado, ele percebe que a filhinha dele foi amada, que a família dele é amada, ele descobre esse amor, e isso transforma ele de dentro para fora. Mas segue ainda um desafio muito grande para esse homem, que é o desafio final, que é perdoar a pessoa que cometeu o pecado contra ele e contra a filhinha dele. E aí essa é a parte mais difícil e tocante no filme, porque como? Como perdoar uma pessoa que fez isso com uma criancinha de 6 anos de idade? Ele não entende, o personagem, ele não entende, ele fala, não, mas como? Primeiro, para quê? Ele não entende nada sobre ter algum benefício com aquilo. Como que isso pode ser bom para mim? Vou perdoar o cara, vai ser bom para o cara. Para mim, como que eu vou ter benefício nisso? Ele não entende isso, como a gente também não entende quando se fala de perdão. Mas tem alguém que entende. Tem uma pessoa que entende muito desse assunto, que é o apóstolo Paulo. E ele um dia, acorrentado de dentro de uma cadeia,
injustiçado, porque ele estava preso injustamente, havia sido torturado injustamente. Ele, de dentro de uma cadeia, ele escreve umas palavras libertadoras para mim e para você, que serviram há 2000 anos como servem hoje para as nossas vidas. E eu quero ler com vocês, se vocês trouxeram sua Bíblia, está lá em Efésios, no capítulo 4, e você vai perceber, se você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai projetar, mas eu sempre gosto de incentivar que vocês tragam suas Bíblias, façam as anotações, porque aí você pode ter alguma revelação ali naquele momento, e quando você for ler de novo, você vai se lembrar daquilo. Enfim, você vai perceber nos primeiros versículos que aparentemente Paulo está sendo um pouco insensível nas palavras dele. Porque ele é muito direto nesse assunto. Você vai achar que talvez você ache que ele está sendo um pouquinho insensível. Mas eu estou falando para vocês, não é uma pessoa que não sabia do que ele estava falando. Ele estava falando de dentro de uma cadeia, após ser torturado, acorrentado e completamente de forma injusta. É dali que ele está falando essas palavras para nós. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 31, Paulo é bem direto. Ele fala assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Aí, a nossa primeira tendência é falar assim: Paulo, você não sabe o que eu passei, você não sabe, como assim? Você acha que é simples assim? Livre-se disso, da amargura, da dor que eu estou carregando, do ressentimento que eu tenho, da mágoa que eu tenho, você acha que é assim? Pim, livre-se. Parece que é assim que Paulo está falando, e é assim que ele está falando, ele está sendo direto. E, de novo, quero lembrar, ele não estava numa situação confortável, ele não estava na beira de uma praia escrevendo esse texto. Ele estava dentro de uma cadeia, ele está falando assim: livre-se disso, livre-se disso. Ele diz no outro versículo, versículo 26, ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Está sendo direto. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso aqui era um ditado da época. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está falando assim: você pode até ficar irado com algumas situações, lógico que a gente vai ficar irado. Você leva uma fechada no trânsito, a primeira reação, você fica com raiva. Eu fico, talvez só eu, né? Mas na hora você fala: mas que absurdo, né? Você tem aquela reação assim, imediata, assim, no reflexo. Mas Paulo está falando assim: quando vocês ficarem irados, cuide para que isso não se transforme num pecado. Você pode ficar irado, mas não peca por causa disso. Não espera também para depois, para você resolver essa questão da sua mágoa, da sua ira, da sua raiva. Resolve logo, não deixa o sol se pôr. Não espera para o outro dia. Não vai dormir com raiva. Antes do sol se pôr, resolve a sua situação, a sua mágoa. Livre-se disso. Aí você fala: pô, mas falar é fácil, né? E aí alguns aqui talvez estejam pensando: Paulo, Paulo, você não conhece a minha história. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe do que eu fui vítima. Você não sabe do que fizeram comigo, do tanto que me destrataram, do tanto que me humilharam. Você não sabe. E eu vou confessar, não sei mesmo. Não sei. Mas com qualquer um aqui que eu conversar, porque eu já conversei com muita gente, eu sei de muitas histórias, com qualquer um que eu conversar, se você me contar a sua história, provavelmente, eu sou um cara emotivo, talvez eu vou chorar junto com você. Mas ao final, eu vou ser obrigado a te falar o que Paulo está falando. Mas e daí? Até quando você vai carregar essa mágoa, essa revolta, essa ira, esse ressentimento? Até quando? Foi dolorido? Até quando você vai carregar isso? Até quando? Então, eu já disse algumas vezes aqui na capela, vou ainda falar mais algumas dezenas de vezes, quando eu estiver falando sobre perdão, que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Se você ficar esperando sentir vontade de perdoar,
talvez você nunca consiga perdoar alguém que te fez mal. Nunca. Se você esperar, falar assim, não, por enquanto eu não consigo perdoar, mas deixa passar um tempo, a hora que eu me sentir, a hora que eu sentir esse desejo, a hora que eu sentir que eu estiver melhor, eu vou perdoar. Talvez você nunca se sinta. E perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão que você toma. É racional. E, como nós vamos ver a seguir, para o nosso benefício. Você faz isso para o seu próprio benefício. Então, se você não tem essa coragem, se você tem deixado de agir, deixado de perdoar alguém, a minha pergunta para você é: quanto tempo mais você deseja sofrer com todas as consequências desse pecado que foi feito contra você? Porque as consequências do pecado, às vezes, são maiores do que o próprio pecado que foi cometido. Às vezes, as consequências do pecado cometido contra nós são maiores do que o pecado cometido. Eu vou dar um exemplo. Alguém que fala mal de você, faz uma fofoca, inventa uma história ou aumenta uma história para te prejudicar. Tá, a pessoa não atirou, não atropelou, não fez nada tão assim grande, ela só fez uma fofoca. Mas as consequências daquilo, às vezes, podem custar uma separação de um casal, pode custar a falência de alguém, pode custar uma briga numa empresa, pode custar tanta coisa, pode custar a saúde de alguém. Então, as consequências do pecado, às vezes, são piores do que o próprio pecado. Então, até quando você vai carregar isso? Vai carregar essas consequências? Vai ser essa pessoa amargurada, triste, ressentida, irada, estopim curto? Até quando você vai lidar com isso porque você não quer perdoar? A questão do perdão é que o perdão encerra a conta. Ele fecha a conta, ele liquida a dívida. A pessoa tem uma dívida com você, quando você decide perdoar aquela pessoa, a dívida é liquidada. Acabou, não tem mais dívida. Essa que é a questão do perdão. E isso é libertador. Isso liberta a mim e a você, quando você fica livre daquilo. E vamos ser sinceros, em muitos casos, talvez de vocês aqui presentes, em muitos casos, a outra pessoa nunca vai ter condição de pagar a dívida que tem com você. Como que algum pai que na infância deixou de ser carinhoso com o filho consegue, na velhice, pagar aquela dívida? Ou uma família que desestruturou, ou alguém que foi abusado, ou como que você vai pagar aquela dívida? Não tem como. Não tem como. Só se a gente conseguisse voltar no tempo, mas não dá. Por enquanto não dá. Não tem como. É uma dívida impagável. Então, se você não lidar com isso, você nunca vai resolver o problema. Vai ser um problema insolúvel. E você vai continuar andando, carregando as consequências desse pecado que foi feito contra você. O sofrimento, o ressentimento, a amargura, a hipersensibilidade, a ira, você vai continuar caminhando com isso. Enquanto você não decide se livrar disso, como Paulo está explicando aqui. E ele continua, no versículo, ele fala assim: apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Olha só, Paulo está falando assim, que se você não resolver a sua questão, ela vai piorar. Porque aí, o diabo, o mal, vai fazer isso ficar cada vez maior. Enquanto você não lida, quanto mais você se delonga, quanto mais você demora, a coisa vai piorar, vai aumentar e vai crescer. E a amargura vai ser maior, a dor vai ser maior, o sofrimento maior, tudo vai ser maior. Porque aí o mal vai ajudando a piorar as coisas.
Então Paulo está falando, livre-se disso, livre-se disso. E ele encerra o assunto aqui de uma forma muito direta também, verdadeira. Ele fala, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, mas aí tem uma coisa muito importante. Ele fala, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui Paulo pegou pesado. Fala assim, peraí, por que eu preciso perdoar? Porque eu sou um perdoado. Eu, Paulo Wesley Degal, sou um perdoado, eu fui perdoado. Eu fiz muitas coisas que eu me envergonho de ter feito na juventude. E eu sou um perdoado. Se eu sou um perdoado, eu sou capacitado a perdoar. Se eu sou amado por Deus, como foi um dos temas da nossa série, eu sou capaz de amar. E quando eu sou capaz de amar, eu sou capaz de ser amado de volta. Por que eu vou deixar de lidar com isso? Se Deus me perdoou, se eu fui perdoado, por que eu não posso perdoar o meu próximo ou o outro? E Jesus fala disso também, já é uma outra passagem lá em Marcos, Jesus fala assim, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Porque você não está livre de cometer pecados, você também, além de ser um perdoado, você ainda vai precisar do perdão de Deus, outras vezes. Então, quando você for orar e lembrar que você precisa perdoar alguém, perdoe, assim como você foi perdoado. Jesus faz uma associação direta entre perdão e perdoar, perdão de Deus e perdoar o próximo, direta associação. Mas aí, a sua pergunta seria assim, como que eu faço isso? Isso envolve tanto sentimento, tanta dor, como que eu faço isso? E eu vou tentar ajudar cada um de nós, nos ajudar a resolver essa questão, a ter mecanismos para a gente fazer isso. Então, eu enumerei algumas coisas que a gente deveria fazer para se ver livre de todo o sofrimento gerado pelo pecado de alguém contra nós. Primeira coisa que você precisa fazer, admitir que algo aconteceu. Você tem que admitir que alguma coisa, um pecado foi cometido contra você. Não adianta você fingir que não, era uma pessoa que não deveria fazer, então não quero pensar. Não, foi feito. Foi feito. Alguma maldade, alguma coisa que te prejudicou profundamente, que te feriu profundamente, foi feito. Admita isso para si mesmo. Admita, não esconda isso mais. Não esconda, lide com isso cara a cara. Algo foi feito. Algo foi feito. A gente não pode perdoar alguém até que a gente admita que algo foi feito contra nós. Então, a primeira coisa é você admitir que algo foi feito e que aquilo te feriu. E eu não estou falando para ninguém chegar em casa e ficar tentando lembrar o que será que alguém fez que eu... Não. Eu estou falando para aquelas pessoas que não conseguem esquecer do que foi feito. Aquele que não consegue esquecer, você não consegue tirar aquilo da cabeça, você acorda e vai dormir lembrando que alguma coisa foi feita. É disso que eu estou falando. Não é para você fazer um esforço danado. Que dia que o pastor me magoou? Não. Posso ter magoado, mas não faz esforço, não. É aquela coisa que você não consegue se livrar. É disso que eu estou falando. Admita, algo aconteceu. Ponto. Segunda coisa, perdoar as consequências do ato cometido contra você. Como eu disse, às vezes as consequências são maiores do que o próprio ato. Então pode ser o fim de um casamento, o fim de uma reputação, você tirou alguém de um trabalho por causa de alguma coisa, alguém tirou alguém de um trabalho por alguma coisa que foi feita contra. Então assim, escreve o que foi feito contra você, escreve. Pega um papel e escreve. Isso foi feito, isso me causou esse prejuízo, e esse prejuízo, e isso. Coloca no papel, coloca lá. Porque se você não fizer isso, esconder o problema autoriza, essa frase merece ser anotada, esconder o problema autoriza o pecado cometido contra mim a me definir como pessoa.
esconder o pecado, esconder o problema, dá autorização para o pecado que foi cometido contra mim a me definir como pessoa. Quer dizer, eu sou amargo por causa daquilo que foi feito. Então, aquilo me define como eu sou. Percebe? Eu estou acorrentado, eu estou preso àquilo. Eu me tornei irado por causa daquilo. Eu estou dando permissão para aquilo porque eu não quero lidar com aquela situação. Então, é o pecado que foi feito contra mim que me define, que diz quem eu sou. Então, eu sou isso e isso por causa daquilo e eu continuo preso àquilo. Então, perdoe as consequências também daquele pecado, tudo que gerou, anota. E aí, a terceira coisa, óbvio, anotou, fez uma lista enorme, fale com Deus sobre o que aconteceu com você. Fale com Deus. Sozinho no seu quarto, fale com Deus. Deus, eu até anotei aqui, Deus, para não esquecer. Isso aqui foi feito comigo lá na infância, isso aqui foi feito comigo o ano passado. As consequências desse pecado foram essas, eu estou sofrendo. Fale com Deus sobre isso. Um coração sincero, quebrantado diante de Deus. Abra tudo para Deus, não segura nada, não esconde nada. Isso pode te fazer ressentir aquela dor, isso pode te fazer sofrer de novo, chorar, mas urrar de dor, mas fale com Deus, porque isso é libertador. Fala, Deus, isso foi o que aconteceu comigo. Quarta coisa, perdoar quem fez isso contra você para o seu próprio benefício. Quando você colocou diante de Deus e decide perdoar, não sente perdoar. Quando você decide perdoar, você tira o poder, esse poder que está te autorizando, ou fazendo você ser quem você é. Você tira esse poder, porque você é assim por causa disso. Quando você perdoa, você cancela isso, e aí você fica livre. Você fica livre. Perdoe a pessoa para o seu próprio benefício. O perdão, ele tem dois caminhos. Primeiro, ele é vertical, por isso que eu comecei. Primeiro, você vai falar com Deus. Mas ele tem um desdobramento horizontal também. Muitas vezes, você vai precisar falar com a pessoa que te magoou. Principalmente quando se trata de gente da família. Você precisa conversar com a pessoa e perdoar aquela pessoa, para o seu próprio benefício. Olha, você fez isso. Isso gerou em mim isso. Mas eu, hoje, estou falando assim, eu te perdoo. Eu decidi perdoar. Decisão. Próxima coisa, perdoar quem te ofendeu por benefício dele. Ah, mas isso é muito difícil. É. Mas porque é difícil, você não vai fazer? Quando você é perdoado por Deus, quando você se sente perdoado por Deus, isso te capacita a perdoar o outro também, a estender o perdão para o outro, para o bem do outro, para que aquela pessoa possa mudar. Gente, eu conheço muitas histórias de que pessoas que receberam perdão de alguém, a quem elas tinham prejudicado, e que mudaram a própria vida. Mas isso é muito comum. Porque constrange, quando você fala, olha, você fez isso, mas eu te perdoo, porque eu fui perdoado por Deus, eu entendi que eu preciso te perdoar, para o seu e para o meu benefício. Isso dá chance para aquela outra pessoa, o que eu falei aqui, principalmente se for da família, dá a chance de uma reconciliação, de um relacionamento. Você pode reconciliar, depois de anos. Teve uma vez, há uns 7 anos, que eu preguei sobre perdão aqui, e uma pessoa tinha problema com o pai, não falava com o pai há 15 anos. Ela saiu daqui, da capela, naquele dia, pegou o telefone, ligou para o pai que morava numa outra cidade, marcaram um encontro, hoje são pai e filho. Pai e filho, porque uma decisão que faltava tomar. Aquela pessoa estava até ali esperando sentir vontade de perdoar o pai.
e a vontade não chegava. Quando ela decidiu, são hoje pai e filho, se relacionam muito bem. Óbvio que eu não vou dizer nomes, mas é uma experiência muito interessante, que a gente viu aqui diante dos nossos olhos. Então, por que a gente perdoa os outros? Porque assim como nós fomos perdoados por Deus. Sexta coisa, e aí isso vai aliviar algumas pessoas que estão tensas aí. Sexta coisa, aprender a diferença entre perdoar e confiar naquele que te ofendeu. Óbvio, que nem sempre você vai perdoar alguém e imediatamente passar a confiar naquela pessoa. São duas situações diferentes. Você vai perdoar para o seu benefício, para o benefício da outra pessoa, mas a confiança às vezes precisa ser restabelecida e às vezes precisa de tempo para isso. E às vezes nunca acontece. Então é diferente perdoar de confiar, mas continua sendo fundamental esse gesto. Bom, o que a gente aprende de tudo isso? Primeiro, perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão que nos liberta. Nós falamos aqui num capítulo inteiro dessa série sobre a confiança em Deus. Isso é um item, isso é uma situação onde você precisa confiar em Deus. Precisa confiar. Se Deus está te falando para você perdoar, confia em Deus, que aquilo vai ser bom para você, mesmo que você não sinta. Confia em Deus, porque é a instrução de Deus. Através do apóstolo Paulo e tantas outras, Jesus tantas vezes falou sobre isso, sobre perdoar os que nos têm ofendido. A oração do Pai Nosso. É libertador para você. Então confie em Deus. Faz isso por confiança em Deus. Demonstre a sua confiança em Deus e perdoe. E se for o caso, procure a pessoa e fale, ó, eu te perdoo. Isso é libertador. Não deixa o sol se pôr mais uma vez. O perdão, ele quebra barreiras, ele restaura famílias, ele liberta corações, tira angústia, o perdão cura feridas, o perdão é bom, cura azia, úlcera, o perdão é restaurador, o perdão liquida guerras, evita guerras, o perdão traz paz e tira o melhor de nós. Por isso que a gente precisa perdoar. Perguntas para a gente encerrar essa nossa conversa. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Quem veio à sua mente enquanto eu falava aqui? Não precisa falar. Quem veio à sua mente enquanto eu estava falando aqui com você? Quem que você precisa perdoar para o seu próprio bem? É complicado? Ah, pastor, você não sabe a minha história, é muito difícil. Tá. Próxima pergunta. Quanto tempo, então, você vai sofrer mais com isso? Escolhe. Anota na sua agenda. Fala assim, ó, eu vou sofrer mais 2 anos e aí eu vou perdoar. Estabelece um tempo. Mais 6 meses, você quer ficar carregando essa bola acorrentada no pé? Anota lá, mas daqui 6 meses eu vou me libertar. Quanto tempo mais você quer carregar isso antes de tomar essa decisão? Você é capaz de perdoar alguém que te feriu? Eu creio que pelo amor e pelo poder do Senhor Jesus Cristo nós somos capazes. Então eu desejo de todo o meu coração que essas palavras do apóstolo Paulo e essa reflexão produza em todos nós esse desejo de tomar essa decisão importante para o nosso próprio benefício e para o da pessoa também que cometeu esse pecado. Amém? Vamos orar então. Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Nos dá hoje o pão e a comida, o alimento que nós precisamos para o dia de hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a
que nos ofenderam, que estão em dívida conosco, que nos prejudicaram. Assim como o Senhor nos perdoa, Senhor Deus, nos dê essa capacidade de perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos feriram. Que essa mensagem, que essa Tua palavra, Senhor Deus, cristalize no nosso coração, na nossa mente. Que de alguma forma, Senhor Deus, o Teu Espírito nos fortaleça para tomarmos a decisão que precisamos tomar, para que sintamos-nos livres, Senhor Deus, dessas correntes, dessas prisões que carregamos pela vida toda, às vezes por falta de perdão. Nos dê essa capacidade, essa coragem de tomar essa decisão, Pai. E liberta-nos, Senhor Deus, para que a gente possa viver integralmente tudo o que o Senhor tem para nós. Que a gente possa experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas, que a gente possa caminhar livres, Senhor Deus, livres, sem peso na consciência, sem medo, sem coisas para esconder, que a gente possa caminhar livremente, Senhor Deus, e viver tudo o que o Senhor tem para nós nessa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Criastes os céus e a terra, me rendo a Ti. Antes do meu pecado, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. A salvação no caminho, o Espírito declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. E sou as mãos levantadas pra Ti, louvar, pois destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, entrego o que sou, é Teu. E sou com as mãos levantadas pra Ti, louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, entrego
mãos levantadas pra ti.